No vídeo de hoje eu vou falar sobre a trajetória de sucesso de um grande empresário do Nordeste, o Wilson Matheus. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a história de sucesso e sobre a trajetória que levou Wilson Matheus a ser uma das pessoas mais ricas atualmente do Brasil. Lembrando também para vocês que querem aprender um pouco mais sobre história de sucesso e enriquecer os seus conhecimentos, vamos estar deixando ou no comentário fixado ou na descrição deste vídeo algumas indicações para vocês do canal. Bom, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre Wilson Matheus. Wilson Matheus é um maranhense empresário, dono de uma das maiores redes de supermercado do Nordeste, também conhecido como Grupo Matheus. Mas antes de atingir tal nível de realização, Wilson Matheus começou do zero, como a maioria de muitas pessoas que atingiram sucesso ao longo de sua vida começaram. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a trajetória do meu conterrâneo, que é do mesmo estado que eu, Wilson Matheus. Bom, Wilson Matheus, até chegar nesse seu momento de ser considerado um dos 10 mais ricos do Brasil, passou por muitas coisas, por muitos obstáculos e muitas dificuldades. Tudo começou quando ele ainda tinha apenas 4 anos de idade. Ele nasceu no interior do Maranhão. Com seus 4 anos de idade ele perdeu seu pai. Então pouco tempo depois de perder o seu pai, alguns anos à frente, ele teve que começar a trabalhar também para poder ajudar a manter as despesas de casa, ajudar sua mãe e sua família. E o primeiro emprego dele foi como engraxate, ainda na sua fase dos seus 12, 13 anos de idade. Ele trabalhava como engraxate. Pouco tempo depois, ele também arrumou emprego em uma fábrica de aguardente, de cachaça. E lá ele aprendeu um pouco mais sobre como funcionava o processo de fabricação, de distribuição e tudo mais. E foi aí onde ele tentou empreender a primeira vez, onde ele tentou criar um próprio negócio a partir daquele conhecimento que ele obteve. Ele então tentou ser um distribuidor também de cachaça, um revendedor, mas infelizmente não teve êxito nenhum. Foi a primeira falha dele. Ele tentou, mas infelizmente ele não conseguiu. E tudo isso ele já tinha feito e aprendido várias coisas e passado por algumas experiências de vida com apenas 17 anos de idade. A partir desse momento adiante foi que ele tomou outra decisão, que do ponto de vista dele e da época, não só dele, mas de muitas pessoas, era ir pro garimpo. Então isso, Matheus, bem novo, partiu pro garimpo, visando obter sucesso e uma vida melhor na Serra Pelada, que era um local de onde tinha muitas pessoas de todo canto do Brasil se dirigindo para lá, pois afinal era uma época de febre do ouro, vamos dizer assim. Então todo mundo que pensava em mudar de vida, havia um caminho mais fácil, que talvez seria esse, de ir para Serra Pelada. E ele também tentou, passou por várias dificuldades lá e mesmo assim também não conseguiu. Então foi mais outra tentativa que teoricamente foi frustrante para ele, mas lá também foi onde ele ouviu sobre oportunidades. E mesmo que ele não teve o sucesso e não conseguiu atingir os objetivos dele na Serra Pelada, no garimpo, vamos dizer assim, ele ouviu falar de uma cidade chamada de Balsas, onde muitas pessoas falavam e se referiam ao grande fluxo de pessoas e do comércio que estava surgindo na cidade. Por isso até que existe o nome de Balsas, né? Também relacionado ao grande fluxo de embarcações que tinham de trabalhadores que passavam pelo local, em uma determinada parte da cidade. E daí também surgiu o nome. Então Wilson Matheus viu oportunidades através do tempo que ele passou no garimpo. Então ele tomou uma decisão de sair do garimpo, pegou até carona porque dinheiro ele não tinha nenhum, foi para Imperatriz do Maranhão e de lá ele se dirigiu a Balsas. Quando chegou em Balsas, ele estava em busca de oportunidades e ele sabia que lá ele talvez conseguiria. Então a primeira tentativa que ele fez ao chegar em Balsas, a primeira forma de empreender foi se tornando um revendedor de refrigerante. Então esse foi o primeiro negócio que ele criou na cidade de Balsas, de onde ele pegava, comprava refrigerantes em Imperatriz, em outros locais e revendia para essas pessoas das embarcações da cidade de Balsas. Pouco tempo depois, ele já tinha adquirido um carro, onde ele permitiu ele se locomover para outros lugares e continuar com o processo de revenda. E alguns anos depois desse primeiro negócio dele, ele criou a primeira mercearia, ou seja, a primeira loja física dele, que seria a primeira mercearia Matheus, ou algo do tipo, como era chamado. A partir daí, foi onde ele foi começando a investir mais dinheiro. Ele também se aproveitou da situação, afinal o Brasil passava por situações aí de inflação hiper absurdamente alta e era uma época de crise também. Só que ele também soube aproveitar um pouco disso. Ele, no decorrer de que sua mercearia foi aumentando de tamanho, ele foi adquirindo estoque, sempre comprando algumas coisas visando a suprir a necessidade das pessoas, pois haviam muitas pessoas de alto nível social, vamos dizer assim, surgindo na cidade e que tinham dinheiro, mas não tinham todos aqueles produtos que eles necessitavam próximo deles. Então ele, visando isso, ele começou a fazer compras principalmente em Imperatriz e trazendo para sua mercearia. E foi aí onde ele começou a expandir a sua loja. Ele aproveitou também a questão da inflação e fez vários negócios com seus fornecedores, onde ele poderia comprar a prazo e pelo valor fixado do momento da negociação.
onde a inflação não influenciaria no valor do seu custo de compra, do seu estoque. Mas que, em contrapartida, ele, além de ter que pagar a prazo por todo o estoque que ele tinha, ele vendia à vista e pelo valor corrigido da inflação. Ou seja, se ele comprasse, por exemplo, hoje a prazo um produto de R$10 e a inflação tivesse lá sei lá quantos milhões por cento estava na época, ele ia vender esse mesmo produto que ele comprou a 10 hoje por talvez 30 ou 20 depois, porque ele vendia à vista com base na inflação, mas comprava pelo um valor fixo. Então ele tinha uma alta liquidez, uma alta rotação de dinheiro entrando no seu bolso, e ele foi sempre reinvestindo esse dinheiro. Com algum tempo depois, ele abriu a segunda loja dele, que foi na cidade de Imperatriz, onde ele também começou a criar o nome Mateus Supermercado, e assim foi começando a criar suas filiais. Pouco tempo depois ele também multiplicou essas lojas para outras regiões, inclusive em São Luís do Maranhão foi onde ele comprou outras redes de supermercado menores e também dominou vamos dizer assim, ele comprou e fidelizou os clientes ali também, porque o objetivo dele era ter todo tipo de produto a um custo que, na visão do cliente, fosse acessível. O foco dele de início era apenas mercado, só que ele viu que também havia oportunidades para criar e vender coisas em grandes escala, muitos produtos em grandes escala. E aí foi onde ele deu seu próximo passo em criação do seu império, onde ele criou os atacados, também chamado de atacarejo. Então ele começou a multiplicar essas coisas e, visando também outros produtos, criou outra série de coisas, como o Eletro Mateus, que era uma parte voltada só para a venda de eletro, também uma rede de criação de produtos de criação própria, vamos dizer assim, desde a parte de criação de panificação e tudo mais, e também criou uma rede de mercados chamada de hipermercados, que é aqueles mercados onde você encontra de tudo, desde um produto de limpeza até o último eletrônico que se imaginar que você precise na sua casa. Então ele tinha uma visão de que ele precisava expandir, ele cresceu e multiplicou isso por várias vezes. Alguns anos à frente, ele continuou transformando o seu império cada vez mais agressivo e cada vez maior, criou várias unidades pelo Maranhão, pelo estado dele de origem, Maranhão. Acredito eu que no momento ele já tenha outras também em Tocantins, já deve ter há bastante tempo, e no Pará. E ele continua olhando para o resto do Brasil. Ao longo do tempo aí, provavelmente ele vai ter outros investimentos voltados para o restante do Brasil, mas que deu a ele o cargo de o nono empresário mais rico do Brasil. Atualmente o Grupo Mateus tem algo aproximadamente em torno de 178 lojas espalhadas por várias cidades aí do Nordeste. No total dessas 178, muitas delas são hipermercados, outras são eletros e outras são apenas mercados, de vários tamanhos diferentes e com vários tipos de objetivos do cliente final, mas que, somando tudo, o transformou em um dos homens mais bem-sucedidos do Nordeste e que tem uma história que serve de inspiração para muitos de nós. É bom lembrar que ele começou do zero também, apenas com vontade de fazer algo novo, por mesmo de que voltado para as dificuldades que ele obteve na época, pelas 3, 4 vezes que ele falhou, ele não desistiu e ele achou o caminho certo para ter o que ele tem hoje, para ser uma das pessoas mais bem-sucedidas do nosso país. Então o que serve de aprendizado para nós é que nós também podemos. É difícil, realmente é um caminho difícil. Qualquer coisa que você for fazer, existe uma dificuldade no meio, existe um obstáculo e sempre vai existir, mas é aí que tá aquele ditado de que nem todas as dificuldades e os obstáculos tem que ser o ponto final. Muito pelo contrário, tem que ser revestido em oportunidade. Cada fracasso não é apenas um fracasso, é um aprendizado e uma oportunidade de fazer diferente, para que não dê o mesmo resultado. E foi a partir desse pensamento que o Wilson Mateus se tornou um dos mais ricos do nosso país. Esse vídeo é o primeiro de uma minissérie que nós estamos criando a respeito de histórias do sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações. E até breve.